nome de Jesus, nós te agradecemos nesta tarde, porque até aqui o Senhor é conosco. Pai, nós cremos, Senhor, na palavra que já foi dita nesta tarde, que hoje é culto de libertação. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha agora, Senhor, usar a tua filha poderosamente, Senhor. Que sobre ela, Senhor, uma unção diferente. Que haja, ó Deus, aleluia, o teu falar através da boca dela de uma forma, Pai, como ela nunca o fez, Pai. Que não seja ela, mas seja o Senhor, que o Senhor cresça e ela diminua. É o que eu te peço nesta tarde. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Agradeço já aos irmãos pelo convite e trago um abraço do meu pastor local, José Pires, lá da Assembleia da Santa. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Do versículo 15 ao 16. Aleluia. Glória a Deus. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Jesus tem ministrado muito no meu coração esses dias sobre santificação. E a santidade é um ato de fidelidade ao Pai. E ela deve ser praticada ao longo da nossa vida inteira. Cada pequeno ato, cada pequeno gesto, mas nós devemos nos santificar para morar com o Senhor. Viver uma vida de santidade com o Senhor significa renunciar práticas que são consideradas abomináveis diante de Deus. Ou seja, viver comprometido com tudo aquilo que é santo. Alguns versículos básicos, eu vou ler aqui para os irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Vamos ler também em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já que a santidade ela é tão indispensável na nossa vida, como que nós poderemos nos santificar a Deus? E a base de tudo isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus nos santificar em todos os aspectos, ele está falando sobre santificar todo o nosso ser. Não é só uma parte, é tudo. Santificar tudo. E para a gente compreender melhor o que é o espírito, a alma e o corpo, que ele cita aqui nesse versículo, a gente tem que entender o que é cada um desses elementos. A alma é onde fica a nossa personalidade. É a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Ela não é regenerada, ou seja, ela não é corrigida, mas ela é restaurada e renovada pela palavra
renovados no modo de pensar, a se revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nosso espírito é a nossa ligação com Deus, que é espírito. O espírito é aquilo que dá vida, e toda vida vem de Deus. É Ele que recebe a influência do Espírito Santo para nos convencer de quando nós pecamos, de quando nós estamos prestes a fazer algo errado. É pelo Espírito que nós somos convencidos. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, lemos: Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba Pai, pois seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto cordeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Aleluia. Quando o nosso espírito está afastado dos caminhos do Senhor, é como se ele estivesse morto. Porque Deus é a vida, é Deus quem dá a vida. Deus é a fonte de toda a vida. Aleluia! E o verdadeiro louvor vem da ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Aleluia. Em João 4:24 diz: Está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8, versículo 26 a 27 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E agora, para nós compreendermos um pouquinho mais o corpo, nosso corpo físico, ele contém os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. E ele se conecta e interage com o mundo exterior. E ele só será totalmente santificado depois que nós formos transformados, que nós estivermos lá no céu com Jesus. Até que isso aconteça, a santificação do corpo é um processo contínuo de sujeitar a carne, de não negociar os nossos valores com o Pai, guardar-se da imoralidade e usar adequadamente todos os membros do nosso corpo. A santificação do nosso corpo abrange também a nossa forma de falar e de se vestir. Porque possuir o corpo em santidade diante de Deus e diante dos homens não inclui o uso de roupas sensuais e provocantes. O cristão deve ser diferente. Isso não significa que nós vamos ter um uniforme interno para homens e vestido para as mulheres. Mas quem é do céu sabe se vestir. Mas nós devemos mostrar zelo pelo santuário de Deus e não defraudarmos uns aos outros, como parece matéria. Em 1 Coríntios 6, do versículo 18 ao 20 diz: Fujo da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Em Efésios 4, 29 ao 32 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Capítulo 4, versículo 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. De acordo com esse versículo que a gente acabou de ler, nós podemos extrair alguns princípios importantes. O maior inimigo da nossa santificação é a prostituição. Rejeitar esse e todos os pecados é um dever para todo cristão, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O corpo ele não foi feito nem criado para se prostituir, mas para carregar em si a presença de Deus. O que não pode acontecer quando o santuário é maculado, impuro, sujo. Desde o princípio, Deus queria fazer de nós a sua habitação. O corpo não foi criado para prostituição, mas para ser santo e servir como morada para um Deus santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, o que rejeita essa mensagem, rejeita o próprio Deus e não o ensinamento humano. Deus nos comprou pelo sangue de Jesus na cruz. Nós não somos mais nossos, nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do Pai. E Ele deseja que nós glorifiquemos a Ele com o uso correto do nosso corpo. Há pessoas que acham que a melhor maneira de resistir nessa área e lutar nessa área é resistir. Mas o conselho bíblico que as Escrituras nos dão, nesse caso, é fugir. Paulo estava escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 2:22. Fuja de tudo que estimule as paixões da sua juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam ao Senhor com um coração puro. Quando José estava na casa de Potifar e encontrou dificuldades de resistir à tentação da mulher de Potifar, a melhor saída que ele encontrou foi correr, porque ela não apresentava nenhuma ameaça física a José, mas ela não podia violentá-lo. Mas o único perigo que José viu foi nele mesmo, na sua
a obediência, a fé, são qualidades, são características do caráter que reforçam a submissão a Deus. E nessa passagem de Gênesis 8, o Senhor compara o seu relacionamento com Judá. Da mesma maneira que o oleiro trata o vaso, da mesma forma que o oleiro é capaz de fazer o que quiser com o barro, ele é capaz de fazer o que ele quiser com o seu povo. O Senhor pode nos moldar e nos deixar cada vez mais parecidos com Ele e com o seu caráter, mas apenas se nós deixarmos Ele trabalhar nas nossas vidas. Contudo, há uma dificuldade em nós de ceder à direção de Deus, de sair da nossa zona de conforto. E isso é refletido na intenção do povo de matar o profeta Jeremias. Isso reflete a natureza humana. Porque muitas vezes nós não vamos querer sair da nossa zona de conforto para obedecer a Deus. Mas é preciso renunciar a algumas coisas. E a intenção do povo de matar Jeremias mostra que aquele povo não queria ouvir o que Deus manifestava através de Jeremias. E nós também não podemos cair na tentação de não querer ouvir a Deus, ouvir apenas o que a gente quer ouvir, de obedecer apenas a parte que a gente quer, a parte boa, a parte que a gente gosta, de querer apenas os milagres, apenas os dons, os frutos, mas não querer a renúncia, não querer perder madrugada, acordar madrugada para orar, não querer jejuar, consagrar, pagar o preço. E sabe, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos e agirmos com obediência ao Pai, para proclamar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Jesus está voltando e o mundo precisa conhecê-lo. Certa vez eu ouvi uma frase que é assim: se os seus amigos estivessem com câncer e você soubesse a cura, você contaria para eles? O pecado é como um câncer na alma e Jesus é a cura. Em Marcos 16:15 diz: eu disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Esse versículo é o próprio Jesus nos dando uma ordem. Nós devemos cumprir o nosso chamado com o Pai. Nós fomos chamados para falar do seu amor. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, a salvação, a cura, a libertação por todos os cantos do mundo. Pregar não é só para pastores. Pregar é para todos que conhecem e vivem um relacionamento com Jesus. Afinal, não tem como você receber o amor de Jesus e não conseguir não querer compartilhar, porque o Evangelho é como dente de leão. Aquela plantinha que você recebe, assopra e espalha. Muitas vezes nós seremos a única Bíblia que as pessoas ao nosso redor vão ler, porque elas muitas vezes não vão ter a oportunidade de ler a palavra de Deus e manusear uma Bíblia, de ler, de se aprofundar no conhecimento. Por isso nós também temos que pregar o Evangelho não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, com a nossa atitude, com os nossos costumes, com o nosso falar, o nosso se vestir. É por isso da santificação, pregar o Evangelho com a nossa própria vida. Jesus morreu por todos e nós devemos anunciar o Evangelho a todos, sem exceção, ensinando e servindo com amor, porque Jesus também nos chama para servir, e servir é um fruto do Espírito. Muitos cristãos estão deixando de pregar o Evangelho, de cumprir a sua missão, o seu chamado, por medo, por vergonha. Acabam com vergonha, com medo, acabam se prendendo na zona de conforto e deixando a missão que Jesus nos ordenou de lá. Mas nós precisamos aprender que, sim, muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vai ter renúncia, mas nós vamos ter que passar por isso por amor a Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu, ele derramou até a última gota de sangue dele, e nós
muitas vezes não queremos renunciar uma noite de sono para conversar com Ele. Não queremos renunciar um dia para consagrar. Pregar o Evangelho é essencial nas nossas vidas. Pessoas precisam conhecer os bons novos de Cristo. Pessoas precisam conhecer a cura, a libertação, a salvação. Pessoas precisam começar a acordar para ter um relacionamento sério com Ele. Porque Ele está voltando e nós não iremos para lá de qualquer jeito. Nós
Vem,